Olá pessoal, meu nome é Esther e meu objetivo é simplesmente abençoar a sua vida de alguma forma, seja através de uma palavra, uma reflexão ou compartilhando momentos. Bom, no vídeo anterior nós estudamos a Bíblia juntos, nós falamos sobre a criação do mundo e hoje nós vamos continuar com a nossa história. Porém, nós vamos ficar focados na criação do homem e da mulher, especificamente sobre a criação do homem e da mulher. A primeira coisa que você vai fazer é separar uma Bíblia com linguagem atual, para você não ter dificuldade com a sua leitura. Essa Bíblia que eu escolhi é a Bíblia Viva. Ela tem uma linguagem muito simples, muito clara, então na hora de ler você não vai ter problemas com a interpretação do texto. O estudo da Bíblia, ela é da seguinte forma: nós vamos ler, nós vamos pensar e depois nós vamos colocar no nosso dia a dia, porque a Bíblia, ela não é somente para ser lida, ela foi feita para ser vivida. Entenderam a diferença? Ela não é um livro qualquer, ela é um livro muito especial. Então vamos começar com a nossa leitura? Abra para mim a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Já abriu? Vamos lá. Depois Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim, Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra e dominem-na. Tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. E disse mais: eu dou a vocês todas as plantas que nascem na superfície de toda a terra e dão sementes, e todas as árvores frutíferas que dão sementes, todos os animais em que há fôlego de vida, ou seja, a todos os animais selvagens, a todas as aves dos céus e aos animais que rastejam pelo chão, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. E Deus viu o que havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no sexto dia. Nós lemos aqui que no sexto dia da criação, Deus criou o homem, à sua imagem e à sua semelhança. Eu quero que você entenda o valor da sua vida. Desde o início, desde a criação, Deus te criou conforme a imagem e semelhança dele. Eu não sei como você foi concebido, se você foi um bebê sonhado, planejado, se veio de surpresa ou se você foi fruto de um abuso. Eu não sei qual foi a forma que você foi gerado. Eu não sei se você passou por humilhações, se você foi rejeitado. Eu não sei quais foram os obstáculos, as barreiras que você passou durante a sua vida. Mas eu sei de uma coisa: muito antes de você nascer, Deus já tinha planejado você, Ele já tinha sonhado com você e te feito com as próprias mãos, com muito amor, com muito carinho. Então entenda o valor da sua vida. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E você sabia que o diabo, ele nos odeia com todas as forças. Sabe por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É por isso que ele nos odeia tanto. Mas fique calmo, nós somos muito amados e guardados por Deus. Vamos continuar com a nossa leitura? Agora você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim: essa é a história da origem dos céus e da terra, criados por Deus. Ainda não havia vegetação, nem semente que houvesse brotado da terra, porque o Senhor Deus ainda não havia chover sobre a terra, e também não havia seres humanos para cultivar a terra. Mas um vapor de água subia da terra e irrigava toda a superfície do solo. Olha só que interessante.
Deus ainda não havia criado a chuva, não tinha feito essa parte ainda. Então, como que a terra ela era irrigada? Deus fazia subir um vapor da terra e brotava água no solo para poder irrigar toda a vegetação. Muito interessante, né? Deus é perfeito demais. Vamos continuar. Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele tornou-se um ser vivo. Aqui conta especificamente como Deus criou o homem. Como que ele criou o homem? Bom, não existia chuva ainda, então a água ela brotava do solo para poder irrigar a terra. Isso quer dizer que tinha barro também. Então Deus fez um boneco. Deus fez um boneco, né, no formato do homem. E, gente, como que Deus é um artista, né? Ele fez um boneco e soprou sobre ele o seu fôlego de vida. Então o boneco, ele teve vida. Assim foi feito o homem. Deus é ou não é um grande artista? Porque nós somos obra-prima de Deus, literalmente. Vamos lá? Plantou também o Senhor Deus um jardim no Éden, para os lados do Oriente. E nesse jardim colocou o homem que havia criado. Então o Senhor Deus fez brotar toda espécie de lindas árvores que produziam frutos como alimento. No centro do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nascia no Éden um rio que atravessava o jardim para o irrigar, dividindo-se depois em 4 braços. Um desses braços era o rio Pison, que atravessava toda a terra de Havilá. Nessa região existia ouro. Esse ouro era de fina qualidade. Lá também existem pedras preciosas, como o bidélio e a pedra de ônix. O segundo braço do rio chamava-se Gion e percorre toda a terra de Cuxi. O terceiro braço é o rio Tigre, que corre pelo lado leste da Síria. E o quarto braço é o rio Eufrates. Nós temos aqui algumas informações muito importantes sobre o Jardim do Éden, que foi a casa que Deus criou para o homem. Bom, lá diz que existiam 2 árvores, ele coloca isso com uma ênfase, né? 2 árvores. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. 2 árvores ficavam no meio do jardim, algo muito importante. Nesse jardim, o Jardim do Éden, nascia um rio e que ele depois, ele percorrendo, ele se multiplicava em 4 rios. E eu não sei se você já fez isso, mas quando eu era mais jovem, eu olhei no mapa para tentar ver mais ou menos onde que ficava o Jardim do Éden, porque o nome dos rios, alguns ainda são bem conhecidos. Presta atenção no nome dos rios. Olha só: Rio Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Algum aí você está lembrando, né? Algum aí você já ouviu falar. Então, por curiosidade, depois você olha lá no mapa onde está localizado esses rios. Não dá para ver exatamente onde ficava o Jardim do Éden, mas dá para ter uma noção de onde era mais ou menos por causa dos rios. Isso é bem interessante. Vamos continuar? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar, e deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dessa fruta, certamente você morrerá. Aqui, Deus deu uma ordem para Adão: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deu uma ordem. Como um pai, Deus deu uma ordem. Quando a sua mãe ou seu pai te dá uma ordem, é para ela ser cumprida. Não é para ser questionada, é para ser cumprida. Quem é pai, quem é mãe vai entender um pouquinho melhor. Quando você dá uma ordem para o seu filho, você sabe muito bem o que está fazendo. Você já pensou, você já sabe o que vai acontecer em seguida, então você dá uma ordem. E a ordem, ela é para ser seguida. Vamos continuar?
Depois disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Depois de ter formado da terra toda espécie de animais e aves, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver o nome que daria a eles. Assim, o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e os animais selvagens. No entanto, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto este dormia, tirou uma das costelas dele e fechou o lugar que ficava a costela. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Essa sim é parte dos meus ossos e da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha só que interessante. Deus criou o homem com o barro. Ele utilizou o barro para fazer o homem. Ele poderia ter feito a mulher do mesmo jeito, mas ele escolheu fazer diferente. Ele fez a mulher como? Ele retirou uma costela de Adão e fez a Eva. Ele poderia ter feito da mesma forma? Sim, poderia fazer da mesma forma. Mas por que ele fez diferente? Olha, Deus sabe do futuro. Ele sabe que nós íamos um dia precisar entender isso. O que nós podemos entender com essa diferença na hora da criação? Um não é melhor do que o outro. Um não é superior ao outro. Nós somos apenas diferentes. O homem e a mulher são diferentes desde a criação, desde a forma de se fazer. Eles são diferentes. Aí é que tá. E por que Deus pegou uma costela do Adão? Por que foi uma costela? Poderia ter sido outra coisa. Para a gente poder entender que o homem e a mulher, eles têm que estar lado a lado. Lembre-se que aqui no texto, Deus falou que ia fazer uma auxiliadora, uma companheira para o Adão. Ou seja, a mulher, ela não foi criada para estar abaixo do homem. A mulher não foi criada para ser escrava do homem. A mulher, ela não foi criada para ser rebaixada. Não, não é nada disso. A mulher, ela foi feita para estar lado a lado com o homem, que os dois sejam companheiros um do outro. É por isso que um foi feito do outro, é união, é estar junto, é andar junto, é costela, é do ladinho. Vocês conseguem entender? Por quê? Por quê? São diferentes? São. Um é mais importante do que o outro? Não, não é não. São diferentes, mas têm a mesma importância. E eles devem andar juntos, lado a lado, companheiros. Olha só que bacana. Vamos continuar? Esta é a razão pela qual o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só ser. Ambos, homem e mulher, estavam nus, mas não sentiam vergonha. Aqui Deus fala um pouquinho sobre casamento. Eu não sei se você conseguiu perceber isso, mas ele fala sim um pouquinho sobre casamento. Por experiência própria, os primeiros anos de casamento, eles são os mais difíceis. Por que eles são os mais difíceis? Bom, desde a criação, o homem e a mulher são diferentes. A primeira coisa que nós podemos perceber, são diferentes. O homem teve uma criação, a mulher teve outra criação. Quando eles se juntam, quando eles se casam e vão morar juntos, vai ter conflito. Não tem como não ter conflito, vai ter conflito. Porque eles vão precisar andar juntos, um conhecer o outro, um ver as dificuldades, as facilidades um do outro, a qualidade, o defeito, e tem que achar um equilíbrio como casal. Eles vão precisar passar por esse tempo, deixar o pai, deixar a mãe, se unir, um conhecer o outro para iniciar uma nova família. E essa tarefa ela não é uma tarefa fácil, por isso que existem muitos divórcios nos primeiros anos de casamento, porque esse período de adaptação, ele é difícil.
Ele não é fácil. A mulher foi criada de um jeito, o homem foi criado do outro, que dá certo. Não tem certo ou errado, é diferente. Cada um teve a sua criação e aí eles juntos têm que encontrar o respeito, o equilíbrio, andar junto, negociar, conversar. Por isso que é difícil. E olha como que a Bíblia, ela é extraordinária. Ela ainda nos dá uma dica: deixar pai e mãe e se unir, né, à sua companheira, né? Por quê? Porque imagina você casa e mora com a mãe ou com a sogra. Isso vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Por quê? Porque vai ter interferência da família. É algo sábio, sabe? É uma coisinha assim, uma diquinha que Deus deixou assim pra gente. Olha, não é facinho assim não, mas vou te dar uma dica. Por quê? É necessário. Um tem que respeitar a diferença do outro para poder conviver, para poder andar junto, fluir junto. Conseguiram entender? Então, para finalizar, nós vamos abrir a Bíblia em João 3,16. João, ele está depois do meio da Bíblia, tá? Está lá mais para o final. João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Fica no Novo Testamento. João 3,16. Diz assim, olha: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse aqui é o tamanho do amor que Deus sente por nós. É um amor sacrificial. Eu dou o meu filho para morrer por você. Esse é o tamanho do amor que Deus tem por todos nós. Então nós precisamos entender o valor da nossa vida, o valor da nossa criação. Todos nós estamos hoje aqui vivos porque Deus assim quis, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu sei que a vida não é fácil, eu sei que a vida é cheia de obstáculos, mas lembre-se, Deus te ama tanto que Ele deu o seu Filho Jesus para morrer e nos salvar. Consegue compreender esse amor? É extraordinário demais. Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ficado simples, claro e objetivo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Beijo!